Já discutimos várias coisas sobre currículo, né? E hoje a gente vai falar de uma perspectiva de currículo que você deve estar ouvindo muito, né? Muitas pessoas falando sobre multiculturalismo. Quando nós estudamos as teorias do currículo, vimos a questão das teorias pós-críticas. E entre essas teorias pós-críticas surgiu o assunto do multiculturalismo. Como ele é figurinha fácil nos concursos, eu resolvi pensar em trazer uma discussão mais ampliada para vocês. Então, vamos discutir um pouquinho sobre essa ideia do multiculturalismo, sempre pensando nessa ideia de currículo, no que vem acontecendo no nosso cenário atual, e o que eu vou trazer para vocês são estudos de uma autora chamada Anna Kanen. Anna Kanen é uma das principais autoras neste assunto do multiculturalismo. Ela também está sempre presente nos editais do concurso, por isso essa escolha por essa autora específica, ok? Então vamos discutir um pouquinho dessa ideia do multiculturalismo, como é que ela tem impactado essas questões e como é que ela chega aos professores e precisa causar também impacto, inclusive, na própria formação dos professores. Então, quando a gente fala de multiculturalismo, a gente tem sempre uma necessidade de se compreender a sociedade como constituída de identidades plurais, com base na diversidade de raças, de gênero, de classe social, de padrões culturais e de linguísticos, de habilidades e outros marcadores identitários. Então, vou parar aqui e depois a gente vai continuar, tá? Para discutir, que aqui tem várias coisas para discutir. Então, primeiro, por que nós temos identidades plurais? Porque nós somos um mix de diferentes culturas. Então, além das culturas que nos formam, então, se a gente pensar no povo brasileiro, por exemplo, a grosso modo, nós temos aqui um mix de culturas africanas, de culturas indígenas e de culturas europeias, basicamente, que formam a população. Mas se a gente for ampliar um pouco mais, você vai ver que essa identidade aqui, ela já aumenta e ela modifica, porque, por exemplo, essa pessoa brasileira aqui, que já é mix de tantas culturas, se casa com um oriental. E no que se casam, começa novamente uma pluralidade de culturas, uma integração de culturas. Então, a gente tem que entender que as identidades de todos nós somos plurais, não só por essa vertente, etnia, raça, mas também pela vertente dos papéis sociais que nós assumimos. Então, quando a gente fala de gênero, por exemplo, a gente pode falar dessas diferenças em relação às questões sociais. Então, a discussão de gênero é uma discussão muito importante, bastante atual hoje, porque a diferença que nós temos e precisamos fazer entre gênero e sexo é a seguinte: enquanto sexo é uma premissa biológica, ou seja, cada criança que nasce com um sexo biológico determinado. Ou ele nasce menino, ou ele nasce menina. A construção da sua identidade de gênero é uma outra situação. Essa construção dessa identidade, ela pode, no menino, ou seja, naquele representante do sexo biológico masculino, se dar com uma identidade de gênero feminino, ou não. Pode também, esse sexo masculino, construir a sua identidade no gênero masculino. E a gente começa, então, com a ideia dos homoafetivos, ou das pessoas que têm um sexo, mas se percebem, sentem-se, têm a sua identidade pertencendo ao gênero do outro sexo. Então, essas questões são questões de identidade, são questões identitárias. E a gente precisa discutir dentro dessa ideia, dessa pluralidade. Então, a gente pode falar também de uma pluralidade das classes sociais. A gente não consegue mais ter aquela divisão que os livros escolares trazem,
classe baixa, classe média, não existe mais essa ideia. A gente tem várias divisões nesse contexto. Então, nós temos que entender que há uma pluralidade de culturas que perpassam essas situações. Então, essa ideia das identidades, atravessando a classe social, está presente quando você vê. Existe lá a mochila do desejo, né? Então, as crianças querem aquela mochila X. Aquela mochila X custa, sei lá, R$300 na loja especializada em mochila. Mas se você vai em alguns bolsões mais populares, você vê uma mochila similar àquela, tá? Vender num camelô ou qualquer mercado popular por menos da metade do preço. Então, a gente tem essa ideia de que as classes sociais também têm diferenças, mas, ao mesmo tempo, elas têm pluralidades. Padrões culturais e linguísticos, as formas que nós falamos, as expressões que nós usamos, as gírias que nós usamos, todas essas questões são expressões dessa identidade, habilidades e, além disso, outros marcadores identitários. É bom quando a gente discute essa questão das habilidades, porque às vezes a gente marca muito essa ideia de que a habilidade está relacionada ao dom. Menos, tá? Porque, de verdade, a habilidade está relacionada ao uso, à prática. E o uso e a prática de determinadas situações, ela está associada à cultura. E, de novo, a gente cai nessa ideia da multiculturalidade. Eita, ferro, que dificuldade para eu falar isso, hein? Do multiculturalismo e das identidades plurais. Então, o multiculturalismo constitui uma ruptura epistemológica com o projeto da modernidade. Pensa no projeto da modernidade, verdades absolutas, certezas totais, categorias fixas, determinadas e ponto final. Então, o multiculturalismo ele tem uma ruptura, porque se eu estou dizendo, por exemplo, que você tem sexo como uma categoria e a identidade de gênero podendo ser diferente da tua categoria sexo, a gente está falando de uma ruptura. Se a gente está falando desse mix, quando a gente diz que é brasileiro, na realidade, o brasileiro tem várias identidades aí plurais de raças e etnias, a gente quebra uma categorização. Quando a gente cria essa ideia de classe social, a gente também acaba por quebrar a gente rompe com essas questões epistemológicas mais antigas, porque a gente não consegue mais encaixar a vida nessas categorias tão rígidas determinadas pela perspectiva da modernidade, tá? Então a gente vai rompendo no multiculturalismo essa ideia de projeto da modernidade. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do La Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no La Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.